É que eu tô cheio de areia. Vamos orar, vamos começar nosso estudo. Se chegar alguém, vai chegar na corrida do estudo. Porque senão fica muito cedo, já são 9. Vamos lá. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós vamos começar hoje o nosso estudo. Sim, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que, ó Pai, Tu venha abrir as nossas mentes para que possamos aprender a Tua palavra, Pai. Hoje estaremos estudando mais um capítulo do Apocalipse, Senhor, e eu sei que o Senhor já tem falado conosco na mensagem deste livro, Senhor, que tem tantas coisas boas para nos revelar. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, hoje nós vamos ler o capítulo 19. Nosso capítulo hoje é o 19, nós estamos chegando. A paz, pastor. Paz do Senhor, meu irmão. Nós estamos chegando ao final do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 19, que são apenas 9 versículos aqui nesse nessa primeira parte. E nós vamos ler a primeira parte do capítulo 19. E se der, não sei se vai dar, se não der, na próxima aula a gente fala da segunda parte. Vamos ler. Apocalipse 19, primeiro. E depois dessas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande Babilônia, né? Pela sua grande prostituta que havia, porque, vamos lá, versículo 2, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentando no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijai-nos e alegrai-nos, e dizes: glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e os teus servos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus
porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Bem, nós estamos estudando o Apocalipse e nós estamos chegando aqui à parte final deste livro, que é a parte que fala praticamente sobre a vitória de Cristo. Porque a mensagem do Apocalipse, literalmente, ela fala da vitória de Cristo. Nós lemos do capítulo 17, 18, nós falamos sobre a grande Babilônia, falamos sobre a prostituta, nós falamos o que significava, o significado real dessa grande Babilônia, porque aqui está falando da Babilônia espiritual, mas também fala da Babilônia literal. A Babilônia espiritual, nós sabemos que se refere ao Império Romano, a Igreja Romana, o poder de Roma na perseguição aos santos. Perseguição aos santos que literalmente é traduzido por nós como servos e servas de Deus. Então fala da grande perseguição, fala da prostituição, que é o quê? Adoração a outros deuses. Mas o capítulo 19 começa literalmente com louvor. Então começa com essa palavra aleluia, que é uma palavra que às vezes nós costumamos falar em nossos cultos, aleluia. Só que muita gente fala aleluia e não sabe o que significa a palavra aleluia. Sabe que a palavra aleluia, ela diz louvai ao Senhor, ou louvai a Jeová. Esse é o significado da palavra aleluia. Então todas as vezes que nós falamos a palavra aleluia, nós estamos falando Jeová seja louvado, o Senhor seja louvado. Então eles começaram a louvar. Capítulo 19 começa com alegria. Diferente do choro dos capítulos 17 e 18, que era lamentações, porque a Babilônia estava sendo destruída pelo juízo de Deus. Agora há um louvor de alegria. Mas alegria por quê? Então fala de grande voz, de grande multidão. E a pergunta é, que multidão, que grande multidão é essa que está louvando a Deus? Porque esse louvor não é da terra. Então é uma coisa que você precisa entender. Esse louvor aqui, que é relacionado no capítulo 19, não está na terra, está no céu. Então a gente tem que entender que aqui essa grande multidão está louvando a Deus no céu. Então, que grande multidão é essa? A grande multidão aqui está falando da igreja que foi arrebatada. A igreja vai estar no céu, louvando a Deus pela vitória sobre os seus inimigos. Porque o texto fala também, mais tarde, de bodas do Cordeiro. O que seria a boda do Cordeiro? Seria a reunião e a ceia da igreja com o Cordeiro, com Jesus. Então vai ter um período que a igreja vai estar ceando com Jesus. E esse período das bodas do Cordeiro, ela será um período de 7 anos. 7 anos de bodas do Cordeiro. Vamos botar aqui. Sete anos ceando no céu, a igreja. A igreja vai estar 7 anos ceando no céu. Por que 7 anos? Porque nós sabemos que a igreja, ela vai ser arrebatada antes desses acontecimentos que nós lemos nos capítulos anteriores. Quer dizer, quando o anticristo dominar o mundo, a igreja de Jesus não vai estar mais aqui. A igreja de Jesus vai estar arrebatada. Só quem vai ficar aqui é o povo que não foi arrebatado. A igreja vai estar
ao lado de Cristo, ceando com ele durante o período de 7 anos. Por que período de 7 anos? É uma coisa que nós precisamos colocar no lugar. Vou apagar aqui para fazer uma explicação mais ou menos do que seria esses 7 anos. Durante 7 anos, vou botar aqui, 7 anos, a igreja estará no céu com o Cordeiro. Esse Cordeiro aqui é Cristo, é o próprio Senhor. Durante esse período de 7 anos, que a igreja vai estar com Cristo, vai ser um período de 7 anos que o mundo estará nas mãos do anticristo. Anticristo. Então, o período do anticristo será um período de 7 anos. Esse período de 7 anos do anticristo será dividido em 2 períodos, que será 3 anos e meio, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Isso aqui é interessante, porque são 7 anos. De 7 anos será 2 períodos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será aquele período que o anticristo vai tentar fazer uma aliança com as nações. Ele vai tentar fazer com que as nações se aliem a ele. Então ele vai fazer tipo aquilo que nós aprendemos lá no capítulo 6 do Apocalipse, quando fala da abertura dos selos. Ele vai fazer e vai estabelecer o quê? Uma falsa paz. Essa falsa paz, porque o anticristo vai unir as nações com a promessa de paz. Simplesmente, o homem só consegue reunir um povo se ele prometer paz para o povo. Ninguém consegue reunir o povo com guerra. É o que está acontecendo lá naqueles países lá da Rússia, da Ucrânia. Está todo mundo fugindo do país, indo para outros países. Tem um montão de ucranianos chegando aqui no Brasil. Por quê? Porque o povo se espalha por causa da guerra. Então, durante um período de 3 anos e meio, o anticristo vai parar definitivamente com as guerras. Aí ele vai conseguir unir um número bom de nações com ele. E aí depois tem mais um período de 3 anos e meio, que aí ele vai mostrar quem ele é de verdade. Vai começar a mostrar para que ele veio, qual é o seu objetivo e qual é a sua missão. A missão do anticristo é quê? Destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus aqui não se refere à igreja, como eu disse, porque a igreja já estará com Cristo. O povo de Deus aqui é todos aqueles que rejeitarem se aliar ao anticristo. Então esses serão chamados também povo de Deus, o povo que será selado por Deus. Então, para acontecer esses 7 anos do anticristo, precisa se cumprir a questão do arrebatamento da igreja. Você sabe que nós precisamos entender que a igreja será arrebatada. A igreja ela não estará aqui durante o período de grande tribulação. Alguns estudiosos falam que a igreja vai estar aqui no período da grande tribulação. Eu não concordo, porque a Bíblia diz que há determinadas coisas que não são destinadas para o povo cristão, para o povo da igreja. O povo da igreja é um povo que vai estar livre deste período.
Então o que eles estão fazendo? Quem é que está louvando a Deus aqui no capítulo 19? A igreja. Aí fala assim, mas por que você fala que é a igreja que está louvando a Deus? Porque o único povo que está no céu e a única multidão que vai estar no céu adorando a Deus será a igreja. Fora aqueles 24 anciões, fora os anjos, a igreja vai estar no céu nesse período. E qual é o louvor da igreja? O louvor da igreja está aqui definido no versículo 1. Eu vou apagar aqui para a gente explicar. Próprio versículo 1. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Versículo 1 está dizendo que eles começam a louvar a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí o que é a primeira coisa que eles falam? Louvaram a Deus pela salvação. Salvação de quê? De que eles foram salvos? Salvo da ira de Deus. Salvo da mão do anticristo. Eles não estão sujeitos às normas do anticristo. Então eles começam a louvar a Deus pela sua salvação. Porque a multidão que vai estar no céu é a multidão salva em Cristo. Outra coisa que no louvor eles louvam a Deus pela glória. E que glória seria essa? A glória de Deus revelada. A glória revelada de Deus. Essa glória aqui é a glória que Deus revela. Deus vai revelando a sua glória e o povo vai louvando pela glória e pela honra e pelo poder pertencente a Deus. Aí, versículo 2 diz, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então o povo também louva a Deus pela sua justiça. Então louva a Deus pela sua justiça, pela justiça de Deus. Porque Deus é justo e Deus não deixa o seu povo ser injustiçado. Ele não deixa o seu povo ser injustiçado. Então, ele fala assim, verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Julgou a grande prostituta. Então, essa prostituta aqui se refere aos adoradores falsos, à falsa religião, ou o falso domínio. Falsa religião. E domínio. Quer dizer, governo. Vamos botar aqui, governo. É lógico que quando está falando aqui de falsa religião e de falso governo, está falando do Império Romano. Aí você fala assim, o que tem o Império Romano com essa história? Porque o Apocalipse ele foi escrito em um contexto romano, num contexto histórico. Então a gente tem que entender que o Apocalipse ele também, além de ser um livro que trata de coisas futuras, além de ser um livro que trata de coisas do passado, também conta a história da perseguição que houve aos primeiros cristãos. Então, quem era que estava sendo perseguido por Roma? A igreja. Durante muito tempo a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Durante muito tempo. Vamos dizer, que o Império Romano perseguiu a igreja 16 séculos, aproximadamente. Você fala assim, desde a época da igreja primitiva até a época da Reforma Protestante. E quem já estudou aqui sobre a Reforma Protestante? Quem já leu alguma coisa referente à Reforma Protestante? Quem foi o reformador da história da igreja?
Ó, o contexto do Apocalipse, vou botar aqui o contexto. Do Apocalipse. Vou botar a P para abreviar só. O texto do Apocalipse é contar a história. O contexto do Apocalipse é nos contar a história. Que história? A história da igreja. Por isso que eu falo, o Apocalipse ele não é um livro de, vamos dizer, 7 cabeças. Tem gente que fala assim, o Apocalipse ele é difícil de interpretar. Mas se você ler o Apocalipse com atenção, você vai entender que a intenção de Cristo, porque na realidade quem escreve, quem é o autor do Apocalipse não é o apóstolo João. O autor do Apocalipse é o próprio Cristo. João apenas escreve aquilo que Cristo mandou ele escrever. Então o que é a realidade aqui? Jesus está botando um contexto para contar a história. Para quê? Porque o Apocalipse foi escrito para fazer o quê? Para consolar os cristãos perseguidos. Os cristãos perseguidos. Então, o contexto do Apocalipse é aqui. Ele conta a história, e essa história vem para o quê? Para consolar os cristãos, a igreja que estava sendo perseguida no primeiro século. Vou botar aqui, primeiro século. Porque se você ler o Apocalipse com atenção, você vai entender que fala literalmente da igreja do primeiro século. Nós fazemos algumas interpretações futuras, porque o Apocalipse também tem mensagens para o futuro. Mas o contexto geral é que o Apocalipse foi escrito para consolar os cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos. Consolar aqueles que estavam sendo perseguidos e mortos. Porque muitos cristãos foram mortos no primeiro século. Então, o cristianismo os cristãos eram um grupo definitivamente odiado pelo Império Romano. O Império Romano odiava cristãos. Antes de existir a igreja casada com o Estado, que foi quando Constantino veio e oficializou a igreja como religião de Roma, antes disso, os cristãos eram tidos como os revolucionários, alguém que estava trazendo uma doutrina nova, confusão nova. Então os cristãos eram perseguidos e o Apocalipse ele é escrito dentro desse contexto. Ele é um livro que nós podemos chamar de um livro codificado. E o que é um livro codificado? Ele é um livro fechado. Por que ele é um livro fechado? Porque nem todo mundo ia entender a parte da literatura apocalíptica. Nem todos. Apenas aqueles que viviam dentro daquele contexto entendiam os ensinos que eram dados no livro do Apocalipse. Então, é bom vocês botarem isso na mente, que o Apocalipse, o contexto do Apocalipse é contar a história. É codificado. Então, a história é contada no Apocalipse da igreja primitiva. Por isso que Jesus envia cartas às 7.
Por que 7? Porque eram as principais igrejas na época que estavam em regiões que eram já dominadas pelo Império Romano. Então, como essas regiões eram dominadas pelo Império Romano, todas as igrejas tinham coisas boas, eram elogiadas, porém também tinha no meio delas pessoas que não eram fiéis. Vocês copiaram? Posso apagar? Pode apagar. Eu também deixei de Então, o que acontece? O Apocalipse, ele traz a história da igreja de forma codificada, com muitas simbologias. Então, se tem uma coisa que você vai ter que aprender no Apocalipse é interpretar os símbolos. Porque tem muita simbologia no Apocalipse. O que mais você vai achar no Apocalipse é simbologia de coisas que vem lá do Antigo Testamento. Vou botar aqui A-T, que toda a simbologia que você vai encontrar no Apocalipse, ela vem lá do Antigo Testamento. Por exemplo, castiçais era um periférico que existia no tabernáculo. Então, é lá do Antigo Testamento. Então, vai contar muita coisa relacionada ao Antigo Testamento. Então, isso aqui é muito coisa. Então, a multidão, essa grande multidão que está louvando a Deus, é uma prova de que lá no céu tem uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas, já falei, que é a igreja que foi arrebatada. A igreja arrebatada vai estar lá no céu. Enquanto o mundo vai estar aqui no caos, na mão do inimigo, a igreja vai estar lá festejando com Cristo, porque Cristo já levou a sua igreja. E que igreja? A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu costumo dizer que igreja, ela vai ser tirada de dentro da própria igreja. A gente, por exemplo, nós costumamos esse espaço aqui, falar que esse espaço é uma igreja. Na realidade, o espaço não é uma igreja. A igreja está entre nós que nos reunimos. A igreja não é o espaço. O espaço é um espaço que vai ficar aí. Se Jesus arrebatar a igreja, esse espaço vai ficar. As coisas daqui vão ficar. O que é material aqui dessa terra vai ficar na terra. Só quem vai ser arrebatado é aqueles que Cristo lavou com o seu sangue. Então isso aqui é muito importante. Então, você precisa entender que o Apocalipse ele tem muitos símbolos. E aqui nesse texto, nós vamos encontrar também alguns símbolos. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, a própria palavra cordeiro. Vou botar aqui cordeiro. Vamos lá. Palavra cordeiro. Nós sabemos que a palavra cordeiro ela simboliza o próprio Cristo, não é isso? Então aqui está Cristo. Cristo é simbolizado pelo cordeiro. É lógico que Cristo não é um cordeiro animal, porque o cordeiro ele é um animal. O cordeiro é um animal que era o quê? Sacrificado por pecados momentâneos. Então qual era a intenção do cordeiro? Ser sacrificado por pecados momentâneos. Por que pecados momentâneos? Porque o cordeiro do Antigo Testamento não apagava pecado de ninguém. A pessoa
pessoa pecava, ia lá, levava o cordeiro para o sacerdote ia lá, sacrificava aquele cordeiro para parcialmente a pessoa ser livre daquela culpa. Agora, a diferença entre o cordeiro do Antigo Testamento, que é Cristo foi o cordeiro que foi sacrificado definitivamente pelo pecado. Diferente do cordeiro do Antigo, que era parcialmente, agora o pecado é lavado de forma definitiva pelo sangue de Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro do Antigo Testamento não tinha poder de tirar pecado, mas o cordeiro do Novo Testamento, que é Jesus, ele tira todos os pecados. Então não existe, o pecado agora ele é definitivamente tirado, sacrificado pelos pecados. Então, é bom nós entendermos isso, que há sempre símbolos do Antigo Testamento que são comparados aqui no livro do Apocalipse, como o caso do Cordeiro, que é Cristo, que nós sabemos, mas o Cordeiro tinha um objetivo no Antigo Testamento. Era um animal que era morto e o sangue daquele animal derramado, ele era para limpar de forma parcial o pecado daquele que estava sendo acusado. Bem, vamos lá para o texto, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. O versículo 2 diz: porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, olha só, vou apagar aqui para a gente estudar aqui um pouquinho isso aqui. Bem, versículo de número 2, tem algumas anotações que eu vou fazer aqui, direto do próprio versículo. Primeiro, fala de juízo. Segunda coisa que fala aqui, vingança. Vingança. Uma outra coisa que ele fala aqui que eu também gostaria de sangue. Sangue dos seus servos. Vamos ficar na base dessas três coisas do versículo 2. Primeiro, juízo. Juízo de quê? Juízo contra a prostituta. Prostituta. Só que essa prostituta aqui não está falando de prostituição de mulher, daquelas mulheres da vida, não está falando de lugares de prostituição pornéia, de pornô, de
de relação sexual, está falando de prostituição espiritual. Vou botar aqui, ó, espiritual. Prostituição espiritual. Está falando de um povo que se prostituiu e que fez a terra se prostituir. Então, esse juízo de Deus faz com que essa prostituta seja destruída. Ela vai ser destruída. Está falando da destruição definitivamente do Império Romano. Nós sabemos que hoje Roma ainda existe, né? Nós temos a Roma hoje ainda, mas a Roma hoje ela não tem o poder que ela tinha nessa época em que foi escrito o Apocalipse. Roma, na época do Apocalipse, era o principal império mundial. Mandava na maior parte do mundo que existia naquela época. Então, Roma dominava praticamente todas as províncias daquela época. Então, inclusive os judeus eram dominados também pelo Império Romano. Mas ela trouxe o quê? As prostituições dos deuses, tanto os romanos como também gregos. Você sabe que a maioria da literatura que nós estudamos, ela traz relações dos deuses gregos. Os deuses gregos são os deuses que mais você aprende na escola. Você aprende sobre Zeus, você aprende sobre Íris, inclusive a palavra arco-íris, na realidade, foi mudada do nome original de arco de Deus para arco-íris. E na realidade Íris era o quê? Uma deusa grega, uma deusa de um império, na realidade. Mas nós estamos falando que esse juízo que está destruindo essa prostituta, essa prostituição espiritual, essa prostituição governamental, é o juízo do próprio Deus, porque Deus estará estabelecendo o seu juízo nesse período. A segunda coisa é aqui vingança. E quando se fala de vingança, tem gente que fala assim, eu vou me vingar. Na realidade, essa vingança aqui é uma vingança que o povo de Deus pede desde lá do capítulo, desde a abertura do selo, lá no capítulo 6, o 7, o 8, o 9 do Apocalipse, o povo exige de Deus vingança, por quê? Pela morte dos servos de Deus. E aí você pode falar assim, mas como pode quem serve a Deus ser mortos tão brutalmente? Porque nós aprendemos um evangelho que todo mundo é livre de tudo. Que, Deus deu livramento aqui, Deus deu livramento ali, só que não esquece que nem sempre na história Deus deu livramento a cristãos que eram fiéis. Cristãos fiéis foram sacrificados. Cristãos fiéis foram mortos. Cristãos fiéis foram assassinados pelo império, pelo ódio do império. Nós estamos vivendo tempo que a história parece querer se repetir no mundo. E no mundo, em muitos lugares, essa história de perseguição a cristãos está se repetindo. Por exemplo, na África, há muitos países africanos que são perseguidores a cristãos. Por quê? Porque lá quem domina é o islamismo. É aqueles que seguem Alá. Inclusive nessa Copa do Mundo agora que passou na televisão, tinha uma seleção lá chamada de Marrocos, que estava fazendo lá um sucesso, ganhando todo mundo. E quando acabava o jogo, eles dobravam o joelho e agradeciam a Alá, porque todos eles são
islâmico, são árabes e islâmicos. Então eles têm a sua oração ao seu Deus Alá. Eu já vi estudioso dizer que Alá e o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. Eu não concordo. Não tem nenhum tipo de aliança entre Deus dos muçulmanos com Deus cristão. O Deus do muçulmano é esse aqui, um Deus vingativo. É um Deus que exige a morte. O nosso Deus não é um Deus vingativo, tanto que o povo está pedindo vingança, mas Deus vai lançando o juízo. Na realidade, o povo vai se destruindo, não é pela vingança de Deus, é por causa dos seus pecados. E os pecados fazem eles caminhar para a destruição. Então, o último aqui, sangue dos seus servos. E quando fala de sangue, a gente está falando da questão da perseguição, mas é muito mais além do que uma simples perseguição. Nós costumamos dizer, às vezes, quando uma pessoa está caluniando a gente, estamos sendo perseguidos. Aí calúnia todo mundo vai jogar calúnia, todo mundo vai falar mal de você, e você não vai agradar todo mundo, você não agrada todo mundo. Agora, o que é perseguição de verdade? É você perder a sua liberdade de pregar a Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que a nossa liberdade está por um fio. Na realidade, nós estamos com a liberdade por um fio. Daqui a um tempo nós não vamos ter mais direito de ir ali na rua e entregar um folheto mais. Porque se você entregar um folheto, você vai ser preso. Porque se você falar que o homossexual, Deus ama o homossexual, mas não ama a homossexualidade, que se continuar na prática vai morrer, vai para o inferno, você vai ser preso porque você vai ser acusado de quê? Homofóbico. Porque o que acontece? Nós amamos todas as pessoas. A realidade é que a Igreja de Cristo, ela tem por objetivo amar todas as pessoas. Agora, nós amamos todas as pessoas e quem ama não aceita tudo que é acontecido. Quem ama não aceita tudo. Você já viu um pai aceitar tudo que o filho faz? Água. Sim, não pode. O que, gente? Não vou dar uma atenção aqui para fazer uma oração do meu pai, não, que mudou desde ontem. Ele está crente no extremo, depois do extremo. Tá bom. Mas onde é? Aqui mesmo, nessa casa aqui de frente aqui da escada. A gente vai lá de chorar. Essa aqui que tá com a janela. Mas 9h20 você vem aqui. Tá a parede dele. Mas 9h20 você vem aqui. Obrigado. Cadê a colher dele? Então é assim mesmo. Daquela pastora eu Então- faço com a faca. Então o que acontece? Vamos lá para o texto, porque o nosso tempo já está correndo. Versículo 3. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o céu. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então, há duas palavras aqui. Primeiro, a concordância. Amém é uma concordância. Toda vez que você fala amém, quando alguém está falando alguma coisa, você está concordando com o que a pessoa está falando. Se a pessoa estiver falando um montão de besteira, você está amém, então você está concordando. Porque amém é concordância. Então, aí vem amém, aleluia, seja para todo sempre. Eu vejo aí de vez em quando umas pessoas que pregam, em tudo que elas falam, ela fala amém. Tudo que ela prega, ela fala amém, 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 amém. Então é muito amém. É a menina que o filho dela está. Aí o versículo 5 diz, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao vosso Deus, vós todos os servos, vós que temeis
tanto pequeno como grandes. Então sai o que? Uma voz do trono. Que voz é essa que sai do trono? Não é a voz de Deus, porque se fosse a voz de Deus, ele não falava, simplesmente adorai o vosso Deus. Não, isso aqui são vozes, provavelmente, daqueles animais que estavam diante do trono. Então esses animais, eles dizem, louvai ao vosso Deus. Porque há uma necessidade de nós louvarmos ao Deus. Então, aonde Deus está? Deus está no seu trono. Agora, diante do trono de Deus, há os 24 anciões. Esses 24 anciões, eles são interpretados como os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. É uma interpretação que é dada, não sei se é a mais correta, mas provavelmente é a mais aproximada, que é uma referência a esses 24 anciões. E a multidão que fala aqui é a multidão de salvos que estarão com Cristo naquele dia. E os 4 animais são o quê? São querubins e serafins. Esses animais, eles são representados pelo que está escrito lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a revelação daquele serafim que voa diante do trono de Deus e que cada um deles tinha o quê? 6 asas. Então, isso aqui é muito interessante. Alguém tem alguma pergunta? Vocês podem fazer pergunta. O tablet está ruim pra caramba, até para abrir um negócio aqui é difícil. Vai. Tem que mandar botar o vidro desse tablet. Essa dona se passa com uma linha. Bem, vamos lá, vamos para o texto. Versículo 6. Vamos para o versículo 6. Versículo 6. Eu vi como que uma voz de uma grande multidão. Mais uma vez aqui é relacionado a uma grande multidão. A gente vê que há sempre uma sequência do assunto que está sendo relacionado no capítulo. Uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia. Mais uma vez essa multidão estava fazendo o quê? Louvando ao Senhor. Então essa multidão, ela louvava a Deus, ela dizia aleluia. E ela vai louvando o que ele vai escrevendo, vai dizendo, regozijemos e alegramos. Então estão falando da alegria. Então o que está acontecendo aqui? Uma grande, vou botar aqui, grande festa. A realidade é que agora no céu está tendo uma grande festa. Porque quando se fala de regozijo e de alegria, está falando de festa. Então aqui é uma festa. É uma festa. E dentro dessa festa, eles estão o quê? Dando glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então está falando aqui da recepção, do casamento
casamento de Cristo com a igreja. Aí esse casamento é uma simbologia, porque quando fala bodas do Cordeiro, porque bodas você sabe que é casamento. A realidade é que está falando do casamento. O casamento de Cristo com a igreja. E a igreja nesse texto aqui, ela é chamada de noiva, porque Cristo, ele é chamado aqui de esposo. Ele é chamado de esposo. Então Cristo aqui está diante da igreja que agora, a partir dessa data aqui, definitivamente, a igreja passa a ser não só a noiva, como a esposa de Cristo. Então a igreja aqui vai ser a esposa de Cristo. Esposa. É definir aqui a aliança permanente de Cristo com a igreja. Assim como um casal faz uma aliança que até a morte se separa, que hoje está muito difícil de acontecer isso, que a pessoa casa hoje, na primeira briga separa, ninguém está ficando mais até a morte do marido. O povo separou hoje, casou, brigou, a cada um vai para o seu lado. Aí hoje em dia os pais aceitam os filhos de volta dentro de casa, porque se casou, não deu certo, o pai vai lá e pega, bota o filho dentro de casa. Antigamente não era assim. Antigamente, se casasse, se voltasse para dentro de casa, o pai falou: volta para tua mulher, volta para tua família. Porque filho só é filho até a morte na realidade, mas ele só tem a liberdade na casa do pai até o momento que ele está solteiro. Depois que ele casa, segue-se a sua vida. Você não vai deixar de amar filho, não, mas também você ir por contra aquilo que está escrito, porque quando você aceita um filho que é casado de volta dentro da sua casa, você está trazendo uma certa maldição para dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz que a lei o homem tomou a sua mulher e cada um forme a sua família. Para quê? Para que o mundo tenha famílias que se multipliquem. Agora que hoje em dia ninguém... Aí a pessoa casa, tem filhos, separa, aí o filho fica dividido entre a família da mulher com a família do filho. Aí às vezes a mãe não quer deixar o pai levar o filho, e fica aquela briga. Está cheio de maldição. Não, mas nenhum deles casaram, né? Não, nenhum deles está casado. A única casada lá é só Tiquinha. Tiquinha é casada. Na igreja. Ninguém casou. Ali ninguém casou. Mas estou falando, casamento é uma... Ali é uma divisa que não pode ser, é uma aliança que não pode ser quebrada de jeito nenhum. E às vezes hoje, mas eu estou falando isso, não é porque é o bíblico. E muitas das vezes a gente não cumpre a metade do que está escrito na Bíblia. E a verdade é essa. Quem é que cumpre a Bíblia ao pé da letra? Ninguém. Se a gente tivesse que cumprir a Bíblia ao pé da letra, a gente já estava até morando no céu, porque é complicado você cumprir a Bíblia ao pé da letra. Quem vive 100% a palavra não pode ficar mais na terra, porque a terra está totalmente corrompida. Então, se você viveu 100% aquilo que está escrito na Bíblia, você já é santo, você não precisa mais de nada, você está 100% dentro da Bíblia. Nenhum ser humano está 100% dentro da Bíblia. Então, a igreja aqui no capítulo 19, ela é chamada de quê? Da esposa de Cristo. Ela já não é mais a noiva, como a gente costuma. Aí a gente fala, aí, noiva de Cristo. Não, agora é esposa. Agora é legal. Agora é uma aliança
perpétua e para todo sempre. Porque isso aqui, olha só o versículo 7. Regozijamos e alegramos e dá-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, quer dizer, o casamento de Cristo com a igreja, e já a sua esposa se aprontou. Então agora a esposa está ataviada, lembra lá? Quando a noiva vai se arrumar para poder ir para a igreja, que é aquela coisa gloriosa, né? Que sai com aquele vestido glorioso. É a coisa, você já foi em casamento aí de pessoas que estavam casando pela primeira vez, e a noiva tem aquele véu que vai quase lá no final da igreja toda. Ela vai andando e o negócio tem que ter 3, 4 pessoas para poder ajudar a levar aquele véu. Então a igreja, ela é uma representação dessa noiva, que está agora pronta para o casamento celestial, o casamento com Cristo. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Qual é a veste? É raro você ver pessoas vestidas de linho fino. É raro. É muito raro. Então, nós que somos pobres, a gente quase não tem roupa de linho. É muito difícil, porque roupa de linho é caro. É muito caro. Linho mesmo é caro. São tipo de roupa bem mais cara do que essas roupas que a gente costuma usar. Mas aqui está falando de linho, porque linho é veste de príncipes e princesas. E a igreja aqui, ela é a princesa do Senhor. E esse linho não é qualquer linho, é um linho fino. São a justiça dos santos. Versículo 9. Disse-lhe, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados. Essa palavra bem-aventurado, você já sabe qual é o significado dessa palavra. Qual é o significado da palavra bem-aventurado? Feliz. Isso aí. Feliz é aquele que... É isso aqui, ó. Feliz é aqueles que são chamados. E a palavra chamada aqui é aqueles que ouvem o chamado do seu Senhor. E eles são chamados para quê? Para a grande ceia. Essa ceia que nós fazemos aqui todo mês não se compara a essa ceia desse dia. O que a gente faz aqui é apenas o prenúncio daquilo que vai ser a ceia na presença do nosso Salvador. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E aí o versículo 10, para a gente encerrar, diz assim, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Agora, de quem João se lançou aos pés? Do anjo. Tanto que ele é repreendido aqui. Porque anjo de Deus não aceita adoração. Se algum anjo, alguém vê algum anjo recebendo adoração, não é de Deus. É anjo do inimigo. Por isso que nós não fazemos culto a anjos. Nós podemos até falar de anjos na igreja, que tem anjos que protegem, tem anjos que estão conosco, mas nós não podemos cultuar a anjo. Infelizmente, no meio pentecostal, tem um grupo aí que só vive adorando anjo. É música para anjo, louvor para anjo, cântico para anjo. E na realidade, anjo não pode ser louvado. Anjo é conservo da gente. Eles estão aqui para nos servir, por incrível que pareça. Você sabia que você é mais importante para Deus do que os anjos? Você sabia? Mas você sabia que você é mais importante para Deus do que os anjos? Por quê? Porque os anjos são criaturas que estão ali definitivamente cumprindo a ordem de Deus. Alguns refletem até o poder de Deus, mas você, eu, o homem,
quando Deus criou, ele criou o homem para ser parecido com Deus, diferente de todos os anjos. Ô, pastor, agora eu quero saber sobre uma questão. Sei que isso não é divisão, não, mas. Porque quando o cachorro guarda, o cachorro é guardião. Não, isso aí é mitologia. Eu vi assim, uma pessoa contando essa tradição para mim, e não tem esse pastor da rádio, Qual? 11 horas, ou menos, que ele fica na rádio cobrando para pegar profecia. Já pegou essa rádio de 13 gramas? Não escuto não. Eu dificilmente eu escuto Não nada. é isso, é um programa dele. Dificilmente eu escuto esse. Então, Eles fazem no rádio em casa. mas não é isso não, ele respondeu. Então, essa pessoa teve uma visão, pastor, não vai preparar, não, deixa. Teve uma visão que ele via, assim, estava ele tinha saído de uma igreja, que é igreja de festa, né? Então, ele saiu daquela igreja, ele não caminha, não é cristão não, tá? Então ele estava saindo daquela igreja e quando ele saiu, apenas um sonho dele, uma questão. Ele saiu daquela igreja, ele via assim uma fila enorme, aquela fila estava cheia de mulher, feiticeiro, né? E ele olhou, estava olhando assim, né? Aí ele continuou caminhando, ele viu aquela fila assim, não sei se ele entrou na fila ou continuou. Quando ele olhou assim, a pessoa estava com ele, havia sumido. Aí ele falou assim, gente, cadê minha mulher? Ela sumiu. Era a mulher dele, né? Ela sumiu. Aí ele via, daqui a pouco ele via assim ao lado dele, 4 demônios, mas é demônio mesmo. Ele via assim, um na frente assim, subindo, essa cadeira. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. 4 demônios. Né? E depois ele via um cachorro chegando, aquele cachorro ficava olhando ele, né? Aí, ligaram para essa rádio, eles falaram que o cachorro não, o cachorro é guardião, o cachorro estava dando com ele. E os demônios? Mas o cachorro bem depois. Eu sei disso. Eu sei. Mas não tem como, essa questão de botar animais como guardião é coisa do miticismo. Na realidade, infelizmente, vamos ser sinceros, no meio cristão existe muito miticismo religioso. Esse miticismo traz coisas que são relacionadas à mística para dentro da igreja. Então eles botam lá cachorro como guardião, animal como guardião, mas na realidade, biblicamente, não tem nada dizendo que cachorro, que animal seja guardião de qualquer ser humano. Nós sabemos que nós somos guardados pelo Senhor através dos seus anjos. Os anjos, eles têm uma missão de Deus de guardarmos. Quer dizer, por isso que eles estão aí para nos servir, para nos guardar. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra do mal. Então, essa questão de animal sendo guardião, isso é uma coisa do miticismo religioso, o que é trazido para dentro de muitas igrejas pentecostais. Porque eu falo de igreja pentecostal porque só o meio pentecostal é o que traz essas heresias para dentro dela. Cachorro, animal. Igual, eu já vi pessoas, eu já falei aqui que no meio pentecostal, infelizmente, tem coisas que é complicado, tem pessoas recebendo espírito de animal dentro da igreja. Eu já vi, uma vez eu estava numa vigília e a mulher estava igual a minha. Ai, já vi um cachorro. E eu fiquei, o que é isso? Espírito de galinha? O que é isso? Porque o Espírito Santo não faz essas coisas. O Espírito Santo, ele é algo suave. Então as pessoas começam a imitar animal. Eu já vi pessoas andar de 4 dentro da igreja, falando que está cheio de Espírito Santo, não, de 4 patas. Então, aí, olha, eu vou ser sincero para você, eu tenho até minhas dúvidas de algumas manifestações que acontecem no nosso meio. Porque o que acontece? Eu creio no poder de Deus, eu sei que Deus usa cada um conforme Ele quer. Se Deus quiser te usar pulando, você vai pular. Se quiser te usar rodando, tu vai rodar. Mas tem determinados tipos de pose que eu não vejo que ali não tem nada de Deus. Aquilo ali é coisa humana. Tem muitas coisas. Lá no centro de Carlos, logo assim que eu subi com a pastora, eu vi o voo da águia. Ele fazia. Então, isso
Isso aí é meninice, na minha opinião. Porque nós não recebemos espírito de animais, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz, o Espírito é santo. E a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sabe o que está falando aí? Está falando que nós temos controle daquilo que é manifesto. Ninguém aqui entra na vida espiritual em transe e não sabe o que está fazendo. Todo mundo tem que saber o que está fazendo, porque você tem que ser espiritual, mas também tem que ter consciência. Porque se você sai da consciência, já não é Deus. Porque Deus não vai tirar a tua consciência. Eu já vi pessoas entregar profecia, daqui a pouco perguntar, eu não lembro nada que eu falei. Eu falei, então não foi Deus. Porque quando é Deus que fala, você sabe o que Deus está falando. Porque Deus te revelou e você está falando o que Deus está falando para você. Então como é que você não sabe aquilo que Deus está falando contigo? Então é muito complicado esse tipo de coisa no meio pentecostal. Então o meio pentecostal é o meio que mais entra porta para as heresias. Tem muita heresia no meio pentecostal, muita mesmo. E são coisas que a gente vê que não tem nada de Deus. Então hoje, na realidade, nós vamos ficar aqui, hoje até o versículo 10. Na próxima nós vamos continuar no capítulo 19, porém a gente vai ler dos versículos 11 até o versículo 21. Então a gente vai continuar no capítulo 19 na próxima aula. Nós não vamos ler agora o próximo, porque o tempo já está acabando. Meu, aqui falta 14 minutos para as 9. 14 minutos para as 9. 14 minutos para as 9. O povo fala que a tua é a base do conselho. Muitas vezes está todo errado, mas Não existe esse negócio de vaso de conserto. Primeiro que vaso. Vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta para você. Vaso conserta alguma coisa? Nem Deus conserta. Você não tem que ser. Não, vamos dizer. O que é um vaso? O que é um vaso? Um vaso é uma vasilha que se coloca planta, se coloca azeite. Aquilo ali é uma coisa que é imóvel. Vaso não conserta ninguém, ao contrário. Vaso se quebra. É totalmente diferente. A Bíblia diz que existem vasos para honra e vasos para desonra. Então vaso, não existe esse negócio de vaso de conserto. Agora, existe conserto, existe Deus. E o que é um conserto? O que é um conserto? O conserto é uma aliança. Por isso que lá na Santa Ceia fala que todas as vezes que vos reunir em meu nome, lembre-se que quando partir do pão, lembre-se da aliança do sangue, ou do conserto do sangue, da nova aliança. Então, conserto é uma aliança. É algo que... E conserto é uma coisa que quem faz é o próprio oleiro. Lá em capítulo 18 de Jeremias, quer dizer, Jeremias está vendo aquele oleiro trabalhar e ele quebra um vaso e pega, faz de novo outro vaso daquele vaso que ele quebra. Porém, o vaso ali era vaso fresco. Porque o vaso, se tiver velho, ele não tem conserto mais não. Ele só tem enquanto ele está novo. Depois que ele fica velho, você pega um vaso aí, quebra ele e tenta fazer ele de novo. Para ver se vai conseguir fazer alguma coisa. Não consegue. Então, um vaso é algo que é feito na mão, quando ele já estava fazendo, e de repente aquele vaso se quebra e ele refaz aquele vaso de novo. Então, algo fresco e novo. Então, você é um vaso novo na mão do Senhor Jesus.